Beleza, comecei a gravação e vou compartilhar aqui minha área de trabalho. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês o que é, né, a importância que é ter uma certificação de qualidade de meio ambiente, é importante para as empresas, tá? Mas por quê? Então, com a palavra, a ABNT, né, Associação Brasileira das Normas Técnicas, que ela que traduziu a NBR 1401, né, 14.001, a introdução. Lembrando que nós estamos falando da ISO 14001 de 2015, tá? A última versão. ABNT, NBR, ISO 14001 de 2015, ela é uma norma aceita internacionalmente que define os requisitos para colocar um sistema de gestão ambiental em vigor. Ela ajuda a melhorar o desempenho das empresas por meio da utilização eficiente dos recursos e também da redução da qualidade de resíduos, ganhando assim vantagens competitivas e a confiança das partes interessadas. Então, veja só, nós estamos falando em gestão, tá? Então, nós estamos falando em sistema de gestão. Na minha empresa, eu tenho uma coleta seletiva, Milton. Uma coleta seletiva também, eu posso falar que é meio ambiente? É lógico, né? Quando a gente cuida dos nossos resíduos, então a gente está cuidando do meio ambiente, tá bom? Então, se eu cuido do meu meio ambiente, tá? Eu estou cuidando do planeta. É mais ou menos isso aí. Então, quando você pega, né? Porque quando falaram em meio ambiente e tal, aquela questão de meio ambiente, a galera começou a pensar só em reciclagem, né? E a reciclagem ela é importante, lógico que é importante, não tenha sombra de dúvida. Porém, como que começou isso aí? As empresas até então não tinham muito interesse, mas quando ela começou a ver em parte de gestão, que quando a gente faz uma coleta seletiva, que a gente separa os produtos, né, os materiais e acaba vendendo, né, acaba tendo uma conscientização disso, acaba entrando numa parte financeira, na parte econômica, né, para a empresa. Volta-se um dinheiro para a empresa. Imagina empresas que que geravam bastante resíduo. Esses resíduos eram totalmente separados, né, como são separados, e muitos deles eles voltam para refusão e aí voltam no processo. Então é importante, muito importante. E muitas empresas começou a ver isso de uma forma, falando em números, ela começou a também ver quanto que ela estava perdendo, porque ela tinha gestão de qualidade e aí começou a se perceber que estava perdendo muito, porque tinha muitos indicadores. Então começou a perceber que, nossa, mas eu estou perdendo muito, a minha produção ela está perdendo muito, tá? Opa, então é importante isso. E quando a gente fala em parte econômica, a parte do meio ambiente, que ele envolve a parte da água, a parte da energia, a parte do ar, né? A parte do solo, né? Da terra e tal, e as pessoas. Então, do momento que eu começo a pensar cada um desses pontos, cada um desses pilares, opa, peraí, então a coisa começa a mudar de figura. Porque quando eu começo a mexer nessas partes, pensando em meio ambiente, automaticamente, em questões financeiras, ele reduz. Então, pensou primeiro no lixo, né? A empresa gerava um lixo e esse lixo, então, começou a separar. Então, vamos separar esse lixo, o plástico aqui, o papelão ali, o vidro ali, não sei o que ali, não sei o que ali. E aí o resto da produção. O resto da produção, então, começaram a buscar uma saída para vender esses produtos, né? Vender esse resíduo. E aí a coisa começou a tomar um formato, a conscientização das pessoas. E aí, caramba, viu que isso era rentável também, além de não agredir o meio ambiente. Aí foi pensando em água. Caramba, a água é importante, né? A água é muito importante. E a água tem um custo. E não que a água vá acabar do planeta, mas o tratamento da água vai ser caro, né? Muito caro, porque a quantidade de água contaminada vai ser grande. Então o tratamento vai ser caro para chegar na nossa mesa. Por isso que a gente deve evitar o consumo, evitar assim, o alto consumo de água. Então,
Vamos pensar na água. Começando a pensar na água em questão de gestão, tá? Que aí, como que eu reduzo a água? Então, vamos reduzir a água, mas a gente vai pensar em sistema de gestão. Vou marcar isso, eu vou desenhar isso, eu vou planejar isso, eu vou desenhar isso, eu vou colocar números nisso. Então, começar a pensar em questão de reduzir água em todo o processo. Né? Então, vamos saber o que a gente tem hoje. Hoje nós temos torneiras normais. Torneiras normais gasta X. E o que tem que a gente possa reduzir? Tem torneiras com retorno automático. Quando eu coloco uma torneira com retorno automático, automaticamente eu já reduzo em 50% de água ali, né, na torneira. Então imagine várias torneiras. Mas e na produção? Eu consigo reduzir, eu consigo reutilizar, eu consigo limpar, eu consigo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então foi pensado nisso a questão de água. E automaticamente, quando a gente pensa, que a gente planeja gestão, eu vou colocar indicadores. Então, eu não consigo avançar nada se eu não criar indicadores. Então, quanto que eu estou gastando de água? Quanto eu gastava de água ano passado? Adotando as minhas medidas, quanto que eu estou gastando de água esse? Não estou falando em valor, a gente não mexe em valor, tá, gente? A gente só mexe em consumo, tá? Só mexe em consumo. Então, quanto que eu gastava de água ano passado? Tá, antes das minhas medidas. A partir das minhas medidas, eu comecei a gastar quanto, tá? Consumir quanto de água. E aí eu vou avançando, né? Para saber se tem condições maiores e melhores aí para a gente reduzir o consumo. Existem chuveiros, né? Chuveiro, muitos funcionários, principalmente quando está em falta de água, a galera tem um hábito de tomar banho nas empresas e tal. Ou normalmente as pessoas têm esse costume. Então foi pensado até em chuveiro, com temporizador. Você aperta lá, cai uma quantidade de água para você se molhar, aí você se ensabou, você aperta outra, cai outra quantidade para você sair o sabão. Beijo, tchau. Entendeu? Então não é você ficar ali como, né, muito tempo. Então pensou-se nisso na questão de redução da água. E isso gera o quê? Um fator positivo para o meio ambiente. Então, quando a empresa ela faz isso, automaticamente ela já está pensando no meio ambiente e também na parte econômica, que acaba gastando menos, tal. Isso é importante, conscientizando seus funcionários e tal. Assim como também na energia. A energia ela se torna-se mais cara, principalmente quando falta chuva, aí não é mais hidrelétrica, né? É termoelétrica, então gasta muito mais, né? Então, que nem agora baixou os rios, então não entra uma energia da hidrelétrica, né? Que movimento de turbinas por água, aí é termoelétrica, então é combustível que gera energia, então é mais cara. Por isso que quando o pessoal fala, estamos entrando na bandeira vermelha, bandeira tal, né? Porque aumentou o consumo, porque só a hidrelétrica ela não dá condição. E aí as empresas elas têm que fazer o quê? O valor é alto, né? Que vem. Se na sua casa vê um valor alto, imagine numa empresa. Né? O valor é muito alto, né? Muito alto. Lá na empresa nós já chegamos a pagar 140, 150 mil por mês só de conta de energia. Tá? A fábrica virava 24 horas. Então, o que a gente consegue reduzir? A gente consegue tomar uma série de medidas que a gente consegue reduzir o consumo de energia. Quando você diminui o consumo de energia, automaticamente o valor é menor e tal, e isso também vai melhorar o meio ambiente. Tá? Então, tem um fator econômico que vai para a empresa, tem um fator ambiental que vai para o meio ambiente, lógico, e tem um fator pessoal que a gente conscientiza as pessoas também a tomar essas mesmas medidas na casa dela. Então, eu tenho lá, mas como que eu vou economizar energia, Milton? Caramba, existe uma série de formas. Então, a gente tem, em primeiro lugar, né, principalmente em empresas, tem banheiro. O banheiro, a gente coloca o sensor de presença. Quando o cara entra, o sensor liga, então a lâmpada vai ligar. Corredores, escadas, né? Trocar lâmpadas normais por lâmpadas de LED, que o consumo é menor, fazer avaliações das máquinas, deixar as máquinas ligadas direto em stand-by, não. Se não vai funcionar, desliga no disjuntor, então não manda nenhuma carga para a máquina. E ver aqueles equipamentos que mais gastam energia, se dá para modificá-los, né? Ou dá para substituir por alguma coisa. A produção, é sabido que o horário das 5 da tarde até as 8 da noite é um valor fora de ponto, é um valor assim alto, né? Um valor que se paga mais nas empresas. Então,
Por isso que muitas empresas, indústrias, principalmente, elas tentam trabalhar até antes desse horário, depois o outro turno volta depois desse horário. Entendeu? Porque esse horário é um horário mais crítico, que é o horário de pico, né? Assim como na tua casa, se você tomar o banho, né? Se você consumir mais energia entre 5 e 8 horas da noite, vai ser a mesma coisa, tá? Então, se você tem o costume de tomar banho nesse horário, a conta é mais alta. Se você passa roupa, né? Passa roupa, bastante roupa esse horário, ou seja, aqueles equipamentos que gastam uma energia que são resistência, né? Tanto chuveiro como ferro elétrico, né? Cafeteira. Então, esses equipamentos, eles gastam muita energia. E na indústria? Na indústria, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que conscientizar as pessoas que, meu, aqui é tua casa. Porque as pessoas estão costumadas falar, não sou eu que pago. Não estou nem aí. Então a gente tenta entrar com uma conscientização para que essas pessoas acabam pensando em meio ambiente, pensando numa forma de redução. Você está usando isso, tira da tomada, desliga o disjuntor, entendeu? Até mesmo a gente chega no descanso de tela. O descanso de tela a gente acaba fazendo o quê? Colocando uma redução para quando você termina de digitar, ele desliga, né? Então ele apaga a tela, ou seja, uma redução também. A gente vai fazer várias avaliações, principalmente, todo mundo tem impressora, vamos centralizar impressoras. A gente começa a pensar numa questão de energia, máquinas, né? Máquinas que estão com problema, fiação, né? Cabeamento todo. Então a gente faz uma revisão, porque muitas vezes acontece o quê? Isso também pode acontecer na sua casa. Fala, pô, eu pago uma conta muito alta de luz, caramba. O que será que está acontecendo? Simples, né? Saber se está tendo fuga de energia. Normalmente eu recomendo que na casa se tira tudo da tomada, tira tudo, tudo. Tira a geladeira, tira fogão, tira tudo de tomada. Deixa nada na tomada, desliga todas as lâmpadas e vai lá no relógio e vê se ele está girando. Ele não deve girar. Se por um acaso ele está girando, porque está tendo um roubo de uma fuga de energia. E nessa fuga de energia, acontece o quê? É o que você está pagando. Às vezes é um fio descascado, né, desencapado, que ele está encostando numa parte de metal, e isso aí vai te roubar uma energia incrível. Então é importante isto na tua casa de conscientização. E na empresa, idem. Então, na empresa, a gente faz avaliações, revisões na parte elétrica, vê principalmente bitola de cabo para ver se está na bitola certa, né? Faz um monte de inspeções, entendeu? Para ver se não existe roubo de carga. Além das máquinas, entendeu? Então, desligar a máquina aqui, desliga ali, tal, tal, tal. A gente faz essas avaliações. Isso é muito importante, tá? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma redução de consumo. Gerando uma redução de consumo, automaticamente a empresa deixa de gastar. Então, se você somar essa diferença na água, essa diferença na energia, tudo isso com indicadores, isso é gestão, com indicadores, então a gente coloca quanto que gastamos no ano passado e esse ano, e aí eu tenho que comparar laranja com laranja, porque cada empresa tem a sua particularidade em questão de produção, né? Pode ser que tem empresas que eles começam a produzir em meses específicos, tem empresas que não tem mês específico para produzir, se tiver produção alta, tal, então a gente começa a avaliar esses caras aí. Isso é gestão, isso é fazer o quê? É energia, né? Então falamos da água, falamos da energia dentro de uma empresa, mas é só isso? Não. A gente tem também a questão do ar, né? Então a poluição da atmosfera. E é um problema sério, que quando a gente manda uma poluição para o ar, né? E isso traz transtornos irreparáveis. E a CETESB, que é o órgão regulador aqui de São Paulo, ele fica no pé. Então, se você tem aí uma poluição, se você tem uma chaminé que você manda para a atmosfera uma certa concentração de poluentes, entendeu? A CETESB vai fazer a avaliação e vai ver se estiver mandando muito, né, ou acima do limite pré-estabelecido, você vai ser autuado. E as multas da CETESB, elas são gigantescas, né, são muito grandes. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que filtrar isso. Então, como que eu vou filtrar isso aí? Vou colocar exatamente isso, filtros, para que essa poluição não vá para a atmosfera. Esses filtros, depois eu tenho que fazer um outro descarte. Então, eu penso na minha empilhadeira, se está certinha, se não está com os escapamentos danificados, os veículos da empresa, a frota, no contexto geral, para ver se não tem. Por quê? Se eu estou com escapamento danificado, consome mais combustível. Se eu estou com um pneu descalibrado,
Presta atenção, se eu estou com um pneu descalibrado do veículo, ele consome mais energia. Consome energia, não consome mais, energia que vira combustível, né? Então, até isso a gente se preocupa numa empresa em estabelecer, né, ou dentro da empresa, calibrar pneu, porque se o pneu tiver muito murcho, ele começa a fazer uma força danada, você gasta mais gasolina ou gasta mais combustível. Então, isso a gente pensa em já criar procedimentos para o quê? Que os pneus eles sejam todos calibrados, alinhados, e se a manutenção estiver perfeita, o consumo vai ser menor, isso é fato. E dentro da empresa também. Então, e não acabo poluindo, né, o ambiente. Tá? Então, você começa a pensar nisso também em questões de redução. E aí eu tenho a questão do meu resíduo propriamente dito, que não tem para onde ir, então ele tem que ser descartado mesmo, né? Então são papéis, né, ou material contaminado, né, toalhas industriais totalmente impregnadas com óleo, com graxa, com não sei o que, papel impregnado, tal, resto de produção e tal. E o que a gente faz? A gente tem que fazer um descarte. Para eu fazer esse descarte, eu não posso fazer de qualquer forma, tá? Começa assim, o meu lixo da empresa, tá? Principalmente indústria, que ela é considerado um grande gerador de lixo, ela não pode colocar o lixo na rua, ela não pode colocar lá como você coloca na sua casa o lixo na rua. A empresa ela tem que ter um processo junto com a prefeitura, onde ela vai constar lá que ela é um grande gerador de lixo, tá? E tem que contratar uma empresa para a empresa ir lá recolher esse lixo, tá? Esse lixo que essa empresa vai recolher são somente lixos servidos de banheiro, lixos de varrição e lixo restos de restaurante, só. Esses três só que tanto a gente pode colocar na rua, como também a gente contrata uma empresa para levar. Se for mais do que 1.400 quilos por semana, litros por semana. Então, se a empresa ela produzir, né, gerar mais de 1.400 litros de lixo, né, desses lixos aí com papel servido, varrição e mais resíduos de cozinha, né, de refeitório, se for até 1.400 litros por semana, tudo bem. Se não for, né, for maior do que isso, tem que contratar uma empresa que você já é um grande gerador. Então, como que funciona? Eu tenho os dias da semana para recolher lixo. Então, normalmente, vamos supor, terça, quinta e sábado. Normalmente são 3 dias na semana que as empresas recolhem lixo, tá? Terça, quinta e sábado, um exemplo. Então, nesses 3 dias, eu tenho que colocar, tá, 1.400 litros. O que é 1.400 litros? São 14 sacos de 100 litros do lado de fora, tá? Então, esses 14 sacos, aí eu vou dividir, né? Posso ser 5, 5 e 4, né? Isso não tem problema. Mas eu tenho que ter essa medida. E a prefeitura, ela fiscaliza, tá? Parece que não, mas ela fiscaliza. E principalmente em polo industrial, de ter empresa ou quando é denunciado. E aí ela vai verificando, vai olhando lá a quantidade de lixo que a empresa tem. A empresa tendo mais do que isso, ela é autuada, tá? Porque ela tem que passar para grande gerador de lixo. Então, a empresa é um grande gerador de lixo, então ela tem um container interno e aí ela contrata uma empresa para ela recolher, ponto. Está tudo tranquilo, ela tem um documento, né, junto com a prefeitura, não coloca nada fora. Ah, mas eu quero colocar meu lixo lá fora. Não sou um grande gerador de lixo, eu produzo menos do que 1.400 litros por semana. Tudo bem, você vai colocar lá fora. Só que você não pode colocar nada a mais disso que eu falei, que é varrição, varrição é pó, folhas, sujeiras, né, dessas de varrição mesmo. Banheiro, papel servido, que é papel higiênico, papel toalha, e mais resto de cozinha, só. Eu não posso jogar lá fora, um exemplo, produtos impregnados, eu não posso, porque se eles pegarem, isso dá problema. Então, veja só, esses resíduos da indústria eu tenho que descartar. Mas como que eu vou descartar? Para descartar, não é só chegar a contratar uma empresa, o cara passa lá e pega e leva embora. Não. Eu tenho que ter um documento junto à CETESB. Esse documento chama uma licença de operação.
eu vou ter que entrar lá na CETESB, vou fazer uma licença de operação. Quando eu faço uma licença de operação, eu vou preencher todos os dados, o que, que a minha empresa faz, quanto que as máquinas, o que, que gera de resíduo, tal, tal, tal. De posse desse licença de operação, tá? Que tá, beleza, eles autorizaram, tá tudo certinho, beleza? Eu tenho que contratar uma empresa. Uma empresa o quê? Que vai recolher esse resíduo meu. Então, eu vou contratar uma empresa, a empresa vai chegar, tá, então, beleza, fechou o contrato com ela. Ah, ele pode retirar? Não. Eu tenho que ter um CADRE com ele. O que é um CADRE? Também é um documento que a CETESB que emite, né, que antigamente era certificado de autorização de destino de resíduo industrial, hoje já fala de movimentação de resíduo. Então, essa empresa eu tenho um CADRE com ele, tá? E ele tem que ter um CADRE, né? Porque ele é o transportador, aonde vai ter o aterro, né? Onde ele vai fazer o descarte final. Então eu tenho um documento da CETESB, que é a licença de operação, e eu tenho que ter um CADRE com esse cara. Normalmente vence a cada 3 anos e eu tenho que fazer as renovações. Beleza. Aí, a partir daí, este cara, né, que eu fechei com ele, tenho CADRE com ele, tal, 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 ele vai pegar os meus resíduos e vai levar. Esse resíduo, ele tem uma classificação, né? Em primeiro lugar, são os sólidos e os líquidos, né? E aí, os líquidos, né, ele vai colocar num container fechado e os sólidos em outros containers e vai levar para fazer, ou colocar em aterro, ou fazer queima, enfim, né? É um processo que ele vai fazer com cada tipo de produto, mas isso ele vai justificar para a CETESB, não para mim. Para mim ele está levando meu produto, né, meu resíduo, tudo bem. Então eu tenho meu resíduo, tá? Que é esse resíduo que não serve mais para nada, e ele vai levar, ele vai fazer. Então, eu já falei da água, falei da energia, eu falei da atmosfera, falei desses caras aí que ele pode aterrar, né? Que até mesmo o aterro, ele tem que ter as autorizações da CETESB, né? Então tem que ter todas porque ele não pode, de certo que hoje os aterros estão quase que sumindo, né, de São Paulo, eles estão fazendo outros tipos, né, de tratamentos, né, com lixo, até mesmo fazendo uma separação mesmo, e a coisa está fluindo muito bem, tá bom? Mas se tiver que fazer um Professor, aterro... Oi, pois não? não sei se já ouviu falar mesmo, tem uma empresa de biotecnologia que eles transformam o lixo orgânico em gás para a cozinha Também. e biofertilizante. Então, muitas empresas elas estão fazendo isso, porque o lixo, quando ele se Principalmente em cons... restaurante, essas coisas lá. É a Exato. Home Biogás Brasil. Se alguém quiser ver, eles têm umas páginas no Instagram. Não, é bacana, porque o que acontece? O lixo, propriamente dito, por isso que quando você passa em lixão, ou quem já passou perto de lixão, está queimando, porque ele, na decomposição, ele vai gerar o butano, né? Então, o que acontece? Ele tem que queimar, porque não pode jogar esse gás para a atmosfera, então ele queima. Quando, né, ele está fechado, o que acontece? Né? Ele vai soltar esses gases, os caras tiram esses gases e aí acaba tratando esse gás, colocando em outros reservatórios e vai pegar fogo e vai servir aí para queima. Assim como também o resto, né, de frutas, legumes e tal, que eles acabam fazendo essa mistura e vai servir até mesmo de adubo. Então, É, hoje está muito avançado isso, né? Nós estamos aí, nós somos um dos pioneiros, né, nessa questão. Então, em parte ambiental, nós estamos bem avançados, principalmente o pessoal da agricultura, que acabou pensando nisso, né? Então, isso é bacana. Tem até uma coisa interessante, que são as próprias fezes, né, de animais, eles colocam uma estufa, então ele vai gerar gases, né? E esses gases, eles acabam retirando dali daquele local e serve para outras coisas, né? esse Até mesmo biodigestor serve para isso também, professor. também o biodigestor. E aí isso é importante, entendeu? Porque ele vai usar dentro da fazenda dele. Então, olha que interessante. Tudo isso prevendo o quê? O meio ambiente e também questões financeiras. Se você parar para pensar quanto que isso tem de retorno para a gente. Né? Até a energia que eu acabei não falando, a energia solar. Né? Então, hoje, está todo mundo correndo atrás de ter o quê? Uma energia limpa. Mas o que é essa energia limpa? Que não tenha custo, gastos, né, com o meio ambiente. Então, que seja limpa, né, natural, né, que não prejudique nada. Então, dentre elas, nós temos aí a solar, né, então ela capta, né,
o calor solar, né, a luz solar, e ela gera energia. Nós temos esses eólicos, né, nós temos alguns parques eólicos que está crescendo isso, né, são aqueles como se fosse um catavento, né, então a cada volta daquilo gera uma energia na bobina e gera energia. Tem até outra que é de onda, né, que o pessoal está fazendo um teste, então vai passando a onda, tal, começa a fazer movimentações, e outras que eles estão em estudo. Então isso é muito importante, tá? Porque é sabido que a energia hidrelétrica, a tendência é quase que acabar, porque precisa de um espaço muito grande, precisa represar um rio, precisa destruir, né, uma parte do local, porque é muito grande para fazer tudo isso. Então, existe um custo muito alto, por isso que a energia acaba sendo muito cara. E quando você tem uma energia limpa, o que acontece? Você acaba gastando menos na geração, então lá na ponta que somos nós, você acaba ganhando bem, tá? Então, falando do lixo, hoje a gente tem aí um monte de empresas, né, que nem o colega falou aí, que já começam a utilizar o lixo como uma forma de energia. Eu coloquei o nome da empresa aí no chat aí, professor. Se alguém quiser ver lá, é bem interessante. Não, é bacana, até mesmo para conhecimento, né? Independente disso, para conhecer o que a empresa faz. Existem várias empresas, né, nesse segmento, é importante saber. Então, hoje, para a questão de aterro, o pessoal está pensando muito, tá? E quando vai fazer um aterro, eles estão fazendo um aterro totalmente preparado, né, para isso, não é como eu jogava antigamente, jogava e deixava lá e jogava a terra por cima. Não, hoje eles colocam um plástico por baixo, joga o lixo, né, depois joga uma camada de terra, depois o lixo, camada de terra, depois revira tudo isso e tal, né, e aí vai sair gases, né, só que esse gás ele se perde, né, e aí em alguns casos sai o churume. O churume é o líquido, né, desse lixo que ele serve para esterco, né, ele serve para como até vitamina para o solo, né? Então isso é importante. O pessoal acaba tirando aí esse líquido, agregando mais alguma coisa aí para disponibilizar para a agricultura. E aí a gente tem a parte das pessoas que a gente tem que conscientizar. Então, quando a gente fala de gestão ambiental, a gente tem que pensar nesses fatores que eu falei, que a energia é a água, é o ar, é o solo, né? Questão de contaminação do solo, e também as pessoas, conscientizar as pessoas, né? Conscientizar a importância que ela é para dentro da empresa, a importância que ele para todo o sistema, né? Isso é gestão ambiental, tá? Mesmo se eu não tiver uma certificação, gente, tá? Vamos supor, você entra numa empresa, você não tem uma certificação. Tá? Mas você não tem uma certificação, mas você tem o quê? Um sistema de gestão ambiental. O que é essa gestão ambiental? Tem que ter indicadores, você tem que ter comparativos, laranja com laranja, banana com banana. Eu tenho que pensar nesses 5 elementos. Prestem atenção, gente. Isso é muito importante, 5 elementos. Eu tenho que pensar na água, tenho que pensar na energia, eu tenho que pensar no solo, né, na terra, eu tenho que pensar no ar, eu tenho que pensar nas pessoas. Então, a partir desses 5 elementos, eu consigo avançar e pensar um por vez. Eu separo, né, e vou começar a trabalhar um por vez. Então, vou trabalhar na questão da água, onde entra a água aqui na empresa, onde é o nosso consumo de água, e eu vou trabalhar em cima disso. Energia, onde tem energia, eu vou trabalhar em cima disso. Assim como na sua casa, você pode ter o seu laboratório, tá? Você pode começar o seu laboratório na tua casa. Como assim? Pô, pega o consumo seu de água, adota essas medidas na tua casa, colocando uma torneira de retorno automático, reduzindo horários no chuveiro, não reduzindo, tem um horário, um banho decente, né, com tempo legal. Questão de lavar roupa, né, então juntar bastante roupa para lavar, entendeu? Isso é importante também. Nada de gastar água com lava-chão e tal. Reutilizar essa água, reutilizar a água da máquina para lavar quintal, enfim, né? Carro, você levar num local, né, especializado em lavar carro, não precisa você lavar. E aí você vai fazer um comparativo com o ano anterior ou com meses, né? Você consegue fazer esse comparativo na tua casa. Questão de energia, a mesma coisa. Então, deixar as lâmpadas desligadas quando não tiver ninguém, tirar da tomada, principalmente micro-ondas, porque o pessoal adora deixar o micro-ondas ligado por causa do reloginho. Ah, eu deixo o micro-ondas ligado por causa do reloginho.
Meu filho, isso é mais barato você comprar um relógio, colocar na parede, do que esse micro-ondas seu. Só, presta atenção, gente, só de tirar da tomada o micro-ondas, você vai ter uma redução de quase 30%. Só o micro-ondas. Só micro-ondas, tá? Tira ele da tomada. Quando você for usar, você liga na tomada, faz o que você quiser e pronto. Negócio de ver reloginho, isso aí tá por fora, tá? Lá na hora de passar a roupa, já toda a roupa, deixar desligado, a questão de chuveiro, entendeu? Principalmente chuveiro, tá calor, né? Toma um morno, né? Tá frio, tudo bem, um quente, mas não precisa, no calor, tomar água pelando e tal. Torneira quente, a mesma coisa, torneira quente, quando for utilizar, se o negócio estiver muito impregnado com gordura, tudo bem, uma água quente, mas não utilizar assim no cotidiano, porque também é uma resistência. Quando você começa a pegar essas coisas e você adota uma medida, né, e faz um comparativo, né, um indicador, então você está fazendo uma gestão. E é bom que aí você vai fazer um exercício na tua casa. Na tua casa, tá? Quando você consegue separar seu lixo, né? Quando você consegue falar, pô, mas isso aqui é reciclável. Você não precisa vender. Você não precisa vender, tá? Mas você separa o reciclado, né? Papel, tal, plástico, tal, aquela coisa, do seu lixo comum. E você coloca na rua. Então, o catador de papel, já, né, de reciclado, ele já vai catar aquilo. Então, você está ajudando o meio ambiente, porque não está indo para o lixão, o cara está levando e está virando um dinheiro. Tá? Não sei quanto está virando de dinheiro, mas você pode até fazer uma dedução para saber quanto você está gastando, economizando. Então, isso, tá? Então, energia, a água, né? E esses fatores, assim, de lixo, questão do solo, a questão do ar também, até no ar, os veículos, né? Então, se você, é importante, o seu veículo está com o pneu calibrado, veja no manual do seu carro, né? Tem um livrinho lá do manual do seu carro, está dizendo quantas libras tem que ter seu carro, o pneu, calibre. Toda vez que você for abastecer, calibre seu pneu. Ou toda semana você calibra seu pneu, entendeu? Passe no mecânico constantemente para ver se não tem um bico entupido, porque você está gastando muito mais gasolina. E por aí vai, coloca uma gasolina de qualidade, tal, escapamento, enfim. Tudo isso interfere no meio ambiente e também vai interferir no seu bolso. Isso é fato, tá bom? E aí você consegue fazer um laboratório da gestão na sua casa. Porque aí quando você começa a pegar as contas de luz, fala, porra, eu tomei aquela medida lá e eu reduzi tanto, tomei aquela outra medida, então você consegue ter a certeza absoluta, porque você executou isso, para quando você chegar na sua empresa. E aí você fala, eu fiz, eu sei, entendeu? Então é diferente do que nem agora eu tô falando. Ah, meu professor falou, eu vi escrito. Não, eu fiz. Eu sei o resultado, entendeu? Então é totalmente diferente. E isso é muito bacana quando você introduz isso numa empresa, tá? Que a empresa compra a ideia e ele começa a ver o resultado. É muito bacana, tal, entendeu? Você começa a fazer tudo isso. Então é muito importante, tá bom? E isso é gestão. Professor, Tá? tem outra também, não sei se você já ouviu falar. Hoje em dia as empresas usam um modelo de economia chamado linear, né? E a Europa agora está trazendo dos últimos anos, é um novo modelo chamado economia circular, né? Não sei se você já ouviu Então, falar. o que acontece? A gente, na verdade, a gente faz, né? Pouco mais faz o circular, tá? O circular é justamente isso, fazer com que esses lixos, essas coisas, ele consegue ter um ciclo, né? Isso, em vez de ir para o Então, aterro, né, ele retorna para a fábrica para o processo produtivo, né? exatamente. Agora, quando você pega a sua embalagem, vamos supor, você tem uma embalagem de leite, uma Tetra Pak, e você joga no seu lixo, que mistura com feijão, que mistura com arroz, que mistura com não sei o quê, você contaminou. Você entendeu? Aí você contaminou essa embalagem. Sendo que se eu separo essa embalagem, o que vai acontecer? Eu posso mandar para algum lugar que eles só recolhem embalagem e eles conseguem fazer alguma coisa. Quando eu pego uma garrafa PET e separa somente garrafas PET, tá? O que vai acontecer? A pessoa vai pegar essa garrafa PET e ela vai lá, vai fazer um monte de outras coisas. Quando eu pego essa garrafa PET e jogo dentro do meu lixo, eu contamino com feijão, contamino com coisa de comida, eu contamino ela. Então, as pessoas vão gastar muito mais tempo limpando do que a gente já fazer esse processo. Papelão.
Se você pega o papelão, você dobra tudo certinho para o cara levar, tá limpinho, tá beleza, isso aí vale uma nota, né? Tá? Papelão. Agora, quando você pega o papelão, joga no chão, aí o cachorro faz xixi em cima, o gatinho faz cocô em cima, caiu água, caiu não sei o que, caiu sujeira, não sei o que, você contaminou esse material. Isso é na sua casa, na empresa é idem. Então, quando a gente tem esse material contaminado, ele é descartado, entendeu? Ele é descartado, então isso é ruim. Por isso que a gente tem que ter essa conscientização, que aí é isso que você está falando, circular, Sim, não o conceito de linear. economia circular eles faz repensar o modo de criar aquele produto que ele retorne para o processo produtivo, né? Exatamente. Então, quando você começa a pensar em isso tem como circular, então como que ele vai circular? Eu pego essa embalagem, eu coloco o catador de reciclado, ele leva para um determinado local, onde só tem garrafas, aí eles vão fazer, né, vai juntar com mais garrafas, então uma quantidade maior, vai levar para algum lugar que consiga fazer alguma coisa com essas garrafas. Quando eu tenho papelão limpo, o meu papelão mais o seu, mais de todo mundo, leva para um determinado local, uma quantidade, e isso vai fazer o quê? Vão fazer novos papelões, assim como papel e por aí vai, tá? E isso é circular. Aí O dá o exemplo que linear tem os eletrônicos também, né? Aumentando o tempo de vida útil do produto. também, tudo isso, gente, quando a gente pensa em circular, você tem que pensar o quê? Pô, eu vou separar meu lixo. Isso eu estou fazendo gestão dentro da minha casa. Separando meu lixo, colocando os reciclados para o catador de reciclado, né? Então tá separado, ou fazer em comunidade, né? Fazer com a comunidade juntar isso e vender, né? Principalmente em condomínios, né? Então imagine só um prédio que tem sei lá quantos apartamentos, se todo mundo usar essa mesma metodologia, né? De separar sem estar contaminado, tá? Então tá ali, tá tudo limpinho, tá tudo organizado, vira dinheiro, tá? Uma lata hoje de refrigerante, uma lata de alumínio qualquer, todo mundo acaba usando. Alguma coisa com papelão, alguma coisa com plástico, até mesmo vidro. Então, imagine um monte de gente, né, num prédio, né, sei lá de quantos andares, todo mundo começar a pensar nisso. Ah, mas o que a gente percebe é que não tem espaço físico para isso. Mas é questão de também adotar. Eu morei num prédio que era nas escadas, né? No local lá na escada, eles colocaram, né, uns tambores lá e tal, né? Ah, mas eu, quando cheguei, eu achei aquilo um absurdo, né? Falei, pô, mas isso aqui é rota de fuga. Mas estava bem no cantinho ali, mas se tivesse que descer também não teria tanto problema, né? Mas colocaram os tambores nos andares e aí o pessoal passava e recolhia, né? Então os materiais. Achei interessante, porque eles acabavam vendendo e o condomínio acabava sendo mais barato. É interessante, isso é um sistema, né? Mas eu falei da escada, eu falei, olha, aqui não está muito bem. Falei, a gente sabe disso, mas a gente está até pensando em arrumar outro lugar. Mas se já está pensando, já é um bom sinal, entendeu? Então isso é circular. O linear é aquilo que muitas pessoas ainda fazem. Ele pega o material, ele contamina e joga fora, tá? Joga no lixo tudo contaminado. Então esse material não tem como circular. Ele vai para o aterro e aí vai virar compostagem, né? Às vezes vai ter que gastar um dinheiro ainda para derreter ele. Beleza? Então isso é gestão. Você tem que pensar nisso. Eu não preciso ter uma certificação para pensar em meio ambiente. O importante para as empresas, quando ela tem uma certificação, porque isso é um ponto positivo para ela, entendeu? Um ponto positivo, ela é bem vista no mercado e tal, tal, tal. Isso é legal. Mas eu encorajo vocês, entendeu? Encorajo mesmo a vocês começarem a pensar isso na sua casa, tá? Como laboratório. No momento que você começar a pensar isso como laboratório na sua casa, você vai ter ânsia, né, vontade de chegar dentro de uma empresa e fazer isso, porque você viu o resultado, tá bom? Principalmente água, energia, né, e esses aí de reciclagem, beleza? Então, o que é esse sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental ele ajuda a empresa a identificar,
gerenciar, monitorar e controlar questões ambientais de maneira holística, maneira séria, correta, né? Alinhada. Por quê? A gente faz tudo com números. Então, quando você faz com números, né? Quando você faz com indicadores, é diferente. Quando você faz na orelhada, você não tem um parâmetro. Quando eu faço desenhado aquilo com indicadores, então eu consigo comparar alguma coisa. Então, a ISO 14001, ela se adequa a todos os tipos, né, de tamanho da empresa, sejam elas sem fins lucrativos ou até mesmo as governamentais. Ele exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas às suas operações, como poluição do ar, questões referentes à água, ao esgoto, à gestão de resíduos, à contaminação do solo, à mitigação e também adaptação às alterações climáticas e também à utilização eficiente de recursos. Isso é importante quando a gente fala a utilização eficiente de recursos, entendeu? Então, eu não posso deixar numa empresa o pessoal usar uma água limpa para ser desperdiçada, lavando o chão, lavando alguma coisa. Por isso que muitas empresas falam, isso aqui é água de reuso, ou muitas empresas elas acabam captando água de chuva, né? Até mesmo residências, né? A gente tem muitos amigos aí que acabam captando a água da chuva, tá? Em reservatórios, esse reservatório ele usa para lavação de pátio, né? Para lavação, molhar as plantas e por aí vai, tá? Assim como todas as normas do sistema de gestão, a BNT-NBR ISO 14001, ela inclui a necessidade de melhoria contínua. Então, nós já falamos, né, que quando a gente fala de gestão, existe a parte de melhoria contínua, sempre. E nós, na nossa vida, a gente tem que sempre pensar em melhoria contínua. Essas dicas que eu estou dando para vocês, se vocês começarem a utilizar na casa de vocês, melhorando continuamente, isso vai ser fantástico para a vida profissional de vocês, que vocês estão usando a sua casa como um laboratório, isso é fantástico. Então, quando eu falo em melhoria contínua no sistema de uma empresa e abordagem de questões ambientais, é importante saber que essa norma, ela foi recentemente revista, né, que é 2015, com melhorias fundamentais, né, com o aumento da crescente relevância da gestão ambiental nos processos de planejamento estratégico da empresa, maior contribuição por parte da liderança e também um compromisso intenso, né, em relação à iniciativa proativa que impulsionem o desempenho ambiental. Então, esse proativo aqui, tá, é justamente esse circular que o colega falou. Reativa era linha reta, linear, reação, linha reta. E nesse proativo que seria essa circular. Então, a gente tem que ser proativo, já tem que pensar de uma forma circular, pensar que esse produto, esse resíduo, né, esse lixo, né, que a gente não fala mais lixo, chama de resíduo, né? Então, esse resíduo, ele seja reutilizado, tá? Isso é importante, até mesmo em casa. Quais são os benefícios da ISO, né? Você ter uma ISO 14001, né? O que pode acontecer para a sua empresa? Primeiro, existem inúmeros motivos para que as empresas adotem uma abordagem estratégica, né? A fim de melhorar o seu desempenho ambiental. Os usuários da norma, eles relatam que a BNT NBR 14 ISO 14000, ela ajuda o quê? Primeiro, demonstrar conformidade com requisitos legais regulamentares atuais e futuros. Então, quando eu penso em requisitos legais, tudo que a norma pede, tudo que a legislação brasileira pede. Então, nós temos a CETESB, tem um monte de coisas aí que nós temos CETESB, temos o IBAMA. Esses órgãos aí têm um monte de exigência, e aí você tem que estar atento. Então, quando você está conforme, né, está certinho, você atende todos os requisitos legais, entendeu? Tal, já é muito bacana, já demonstra que a sua empresa é uma empresa responsável. Aumentar o envolvimento da liderança e também do comprometimento dos funcionários, isso é importante, quando todo mundo pensa da mesma forma. Melhorar a reputação da empresa e a confiança das partes interessadas, mediante o que? Comunicação estratégica. Então, se todo mundo discute o assunto, todo mundo pensa em questão ambiental, todo mundo participa, tá? Como que participa? Eu, assim como todos da empresa, vão ter a mesma linha de raciocínio.
Tá? Eu vou separar o produto, eu vou chegar lá, cada resíduo eu vou colocar de uma forma, eu vou evitar contaminar, eu vou evitar eu contaminar um produto limpo, entendeu? Porque os seus transtornos que vai ter. Então a gente acaba fazendo com que a galera toda pense dessa forma. Isso é muito bom, tá? Alcançar os objetivos estratégicos de negócio, né, através de incorporação de questões ambientais na gestão da segurança. Então, a gente acaba adotando alguns procedimentos ambientais, né? Então, esses que eu falei aqui, eles estão padronizados, né? Muitas empresas já têm, tá? Como calibrar um pneu, como ver a parte mecânica, como fazer dentro das empresas, dentro das máquinas da empresa a mesma coisa, como separar, né? Ou fazer muito bem organizado toda a separação desses resíduos, isso é importante. Oferecer vantagens competitivas e financeiras, aumentando a eficiência e reduzindo o custo, né? Incentivar a melhoria do desempenho ambiental por parte de fornecedores, integrando-os ao sistema do negócio da empresa. Então, é lógico, eu pegar um fornecedor também que me traga um produto que ele seja bom, né? E se por um acaso eu estragar esse produto, né, ou o resto de produção, eu consiga também virar um dinheiro com ele, né? Ou seja, por que virar um dinheiro que a gente fala? Para não ter que jogar fora, não ter que desfazê-lo, né? Milton, Oi? em cima disso daí, o que é legal é que às vezes para quem mexe com produto químico, o próprio fornecedor ele já faz o recolhe, né? Que ele já tem um tratamento já com o próprio material. Exatamente. Isso aí a gente chama de logística reversa. O que é logística reversa? A logística reversa, ele é quando você compra um produto, né, de uma empresa e você devolve a embalagem para ele. E aí depois nessa mesma embalagem, ele vai colocar o mesmo produto e depois vai vender para você novamente, tá bom? Então isso chama-se logística reversa. Você se compromete com a empresa em devolver as embalagens, né? E essas embalagens são exclusivas para esse tipo de produto, né? E lá na empresa eu tenho pelo menos 3 tipos de logística reversa, né? Principalmente a Defensivos de álcool. agrícolas são assim já, né, professor? Muitos segmentos são. Já Muitos pela segmentos. PNRS, né, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, muitos são. Isso é importante, porque quando você tem uma logística reversa, que é o que você utiliza, você se compromete a deixar esse vasilhame na mesma condição e devolve para ele. Aí ele vai lá, ele não vai precisar lavar, porque é o mesmo produto e tal. Então, é muito rápido, né? A logística, então ele já recolhe e aí já coloca o produto e já volta para você. Então, isso é bacana, né? Então, o que acontece? Quantas embalagens, né, no caso plástico ou de vidro, sei lá do que seja, ele está deixando, né, de ser gerado, né? Então, toda vez que gera uma embalagem, alguma coisa, é uma parte do meio ambiente que tem que ser retirada para fazer, entendeu? Ou até mesmo se for a parte, ela mesma, o próprio material, mas vai ter que entrar em refusão, vai ter que derreter, vai ter que queimar, vai ter que poluir um pouco o meio ambiente para poder fazer, né? Então isso é importante, tá? Quando a logística é reversa. Isso a tendência é crescer, né? A gente não deu certo em algumas coisas, né? Aqui no Brasil, não deu certo em muitas coisas, né? Mas em algumas a gente vê que dá certo, tá? Um exemplo, as bebidas, né? As bebidas são toda logística reversa. Então, você vai tomar uma cerveja, Pallet, né? também pallet, a cerveja que você está tomando no bar, aí é logística reversa. Né? Você tomou só o líquido, né? E aí o camarada manda de novo a embalagem lá para o fabricante, ele vai encher aquela embalagem, assim como algumas empresas de refrigerante que ela pede a embalagem de volta, né? Para fazer essa logística reversa e por aí vai, né? Isso é importante. Retornável, né? Coca retornável. Exatamente. Então, isso é uma logística reversa, isso é importante, tá? E muitas outras empresas, elas fazem o quê? Ela te vende uma embalagem, tá? Uma embalagem resistente, e depois ela só te dá um refil, tá? Com refil com material mais simples para abastecer essa embalagem que você tem, mas a embalagem é super resistente, tá? E aí você tem essa embalagem, né? Por muitos e muito tempo, principalmente, vamos supor, shampoo. O cara te vende uma embalagem de shampoo muito bacana, muito resistente, e aí você só compra o refil, né? E aí o refil dela, ou hoje, né? Você pode comprar um refil de uma outra marca, enfim, isso também é importante, né? Porque aí não precisa
toda vez ter que comprar aquele monte de coisa. Você compra só o que faltou para você, né? Então, é uma coisa mais pulverizada. O Isso é álcool em bacana gel, também. né, Hamilton? Também, também. Né? Então, você pode pegar um pote grande e abastecer os pequenos, principalmente nas empresas, né? Naqueles dispenser, que tem como embalagem, né? No dispenser que você coloca, né? Tem uma embalagem específica e tem uma que é um copinho. Você chega lá com um produto e coloca, entendeu? É importante também. Isso é por questão de economia e também questão de o que não está gerando muito resíduo, tá? É igual, talvez vocês já ouviram falar, na empresa, a minha é de metal, tá? Eu ganhei do Senac lá muitos anos atrás, né? 2010 acho que eu tenho, então tem bastante tempo essa garrafinha. Me deram essa garrafinha. Então, a quantidade de vezes que eu tomei água nela, tá? Imagina se eu tomasse em copinhos, né? Copinhos descartáveis. O volume que já Agora não que foi teria proibido, né, gerado. Hamilton? Essa parte de descartável, ele foi proibido, né? Então, mas aí que tá, né? Proibido meia mussarela, meia calabresa, né? Que na verdade não tem. O que foi proibido, na verdade, foi só o canudo, né? O canudo de plástico. Mas os copinhos descartáveis, não. Os copinhos descartáveis você vê em todo lugar, que até indiretamente é mais higiênico, né? Que realmente eu concordo. É mais higiênico. Você tomou o seu, você joga fora, descartou e acabou, né? Um copo que você toma, você deixa ali, aí o cara não lava, enfim, né? Aquelas coisas da toda. Lá Mas. na empresa, lá, Milton, só Ah, dessa parte descartável aí já era por semana de, de 6 a 8 sacos. então, mas isso, o que acontece? Isso é armazenagem, tá? Isso é um problema que eu vejo, assim, às vezes dá vontade de até bater nas pessoas que recolhem. Porque é o seguinte, o que que acontece? Existe um dispositivo, né, que você vai colocando os copinhos ali dentro. Então, o que que vai acontecer? O copinho, ele vai entrando um dentro do outro. Quando a pessoa pega aquilo, ela tira e coloca no lixo daquela mesma forma. Então, é como se tivesse, na mesma proporção, se tivesse ensacado. Só que o que o pessoal consegue fazer? Eles conseguem fazer o impossível. Ele tira a tampinha, os copinhos eles saem um pouco de forma. E ele joga no saco, aí eles se abrem todo. Ou seja, o volume é gigante. O peso é o mesmo, mas o volume ele é grandão. E aí você coloca um monte de sacos de lixo lá fora. Sendo que se colocasse nesses dispositivos, que é colocar um dentro do outro, aí o camarada pega ali, né, e coloca dentro de um saco de lixo menor. Que aí ele coloca dentro do saco de lixo, tal, pega, depois coloca num saco maior. Entendeu? O volume vai ser bem menor. Só que as pessoas acabam pensando nisso. Então, quando a gente pensa em volume, pensa em peso, né? Principalmente dependendo o que você cria como indicador para sua empresa, a gente pensa em tudo, até no restaurante. Entendeu? Então a gente pensa até como que é o restaurante da sua empresa. Lá a tia que serve. Então a gente já abomina isso. A gente acha que cada um tem que se servir. Entendeu? Porque aí você vai comer exatamente o que você quer, né? Isso teoricamente, né? E então você pega lá as comidas e vai comer, então não gera tanto resíduo. Frutas, a gente sugere que sejam frutas, vamos supor, melancia. Melancia já tem que comprar ela descascada, porque só a casca da melancia é um peso dos diabos, entendeu? Então é muito pesado. Pensando em peso, tá? Porque muitas empresas adotam o lixo como um peso. Então, quanto que eu estou gastando em toneladas, né? Por semana. Então, é você ter um lixo mais pesado, tá? Resto de comida é pesado, né? Então, você pega laranja, descascou a laranja. Por isso que o pessoal acaba optando por uma fruta que tem as mesmas proteínas que essa, mas sejam que deixam um pouco resíduo, entendeu? Hamilton, Oi. no PGRS você tem que lançar, né? Quanto que você gera por peso, né? Na onde? PGR? S. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. É o documento agora que eles estão fazendo sobre meio ambiente, que vai envolver todo o processo de descarte seu, né? De como você gera até o destino final dele. Aí vai cruzar com nota, vai
de remessa ou de coleta. Aí, o exemplo, o orgânico que vai para aterramento, se você está revendendo, se você não está. É um documento agora que eles estão fazendo para essa parte de meio ambiente, né? Entendi. Mas o problema é o seguinte, veja só, são totalmente assuntos distintos, né? Você, quando vai pegar o seu produto, você vai separar eles, né? O seu resíduo é totalmente separado. Então, a gente tem sim, quando você tem lá na sua licença de operação da CETESB, você separa tudo, né? Tudo separado. E nem sempre a mesma empresa recolhe tudo. Por isso que nem esse lixo aí, lixo de restaurante, papel servido, né, de banheiro e tal, e varreção, ele é separado desse montão de cara. Tá? Ah, Que não, isso aí sim. esse considerado lixo mesmo. Somente o lixo do restaurante, que ele pode entrar num processo de decompostagem, alguma coisa que você pode fazer outro trabalho, mas normalmente a gente faz isso. Agora o outro não, o outro, esse outro, é o tal de, acho que não lembro o nome, Mirt, lá que você entra no site da CETESB e aí você tem que colocar quantidade e tal. Então o caminhão que vem pegar o seu material, independente de você ter cadre com ele, você tem que fazer essa guia, né? Fazer essa guia avisando quanto que está sendo tal, né? Que está sendo transportado, porque trimestralmente a gente tem que informar a CETESB todos os resíduos que foi gerado e foi descartado, né? Foi levado, né, pela empresa. E aí depois tem um cruzamento de informações, porque a empresa ela te dá uma carta de anuência, né? Quando a gente vai fazer a alteração não, a renovação, né, do cadre, ele tem que te dar uma carta de anuência, dizendo quanto que ele te recolheu no ano anterior, né, até para a gente entregar para a CETESB e depois fazer um documento, né, que aí tem que casar o que? Essas informações. Então a CETESB amarrou isso com esse documento, como se fosse uma nota. A cada remessa, você faz uma nota, né, um documento da CETESB, onde você vai colocar todas essas informações. Depois a informação casa. O outro eu estou usando o Anlurb, Não, que é o então a cadastro LURB da é para grande prefeitura. gerador. Não, Aí é não, pra... para a parte de banheiro, resto de alimentos, Então, essas mas aí é coisas, uma né? empresa que pega de você, não é isso? Sim. Então, aí o que acontece? Esse Anlurb aí é grande gerador. Se você produz mais de 1.400 litros, ou seja, mais do que 14 sacos de 100 litros por semana, mas aí você tem que ter esse Alurb aí e tal, ter tudo isso, uma empresa que pega você. Se tiver menos, você já não precisa não. Aí você nem precisa pagar tudo isso. E esse Sinir também, ô Então, Hamilton, que... o Sinir já é para. É isso que eu estou te falando, que eu estava esquecendo o nome. Eu falei Mirt, é Sinir. Aí é da CETESB, aí você tem que se. Ah, tá. Você entra no site da CETESB, aí você vai colocar lá o seu número de licença de operações e tal, vai colocar a empresa que está recolhendo, né? Vai colocar o CNPJ dela, vai cantar lá, aí vai aparecer, porque não tem que ter registro lá, tem que estar ativo, e aí você vai colocar o produto, né? O resíduo que está sendo gerado. Colocou o resíduo que está sendo gerado, vai sair um papel, né? Um formulário, você assina como é o gerador, o camarada assina como ele é o transportador, e Coleta. outro cara é a coleta, e outro cara que vai fazer a destinação. Aí todo mundo assina, todo mundo fica feliz, e depois, com esse documento, cada um tem que apresentar para a CETESB trimestralmente, né, tudo que fez de movimentação. Isso é importante, entendeu? Tem que tomar cuidado. Então, gente, essa norma da BNT, elas são revisadas regularmente. Isso é importante para que uma norma ela seja revisada para que a gente fique tranquilo com ela, entendeu? Então, por que ela foi revisada? Né? Por quê? Porque se muda, né? Todo ano muda as questões, né? Principalmente ambiental, a legislação e tal. Então, todas as normas da BNT, elas são regularmente analisadas e também são revisadas. A fim de quê? A fim de garantir que permaneçam relevantes para o mercado. Então, a 14.001 de 2015, ela abordará as mais recentes tendências, incluindo o quê? O crescimento, o reconhecimento por parte das empresas, da necessidade de também levar em consideração os elementos internos, os elementos externos, que vão fazer o quê? Vão influenciar o seu impacto ambiental.
como, por exemplo, a volatilidade do clima e o contexto competitivo em questão que estão sendo inseridas. Essas alterações, elas também asseguram que as normas sejam compatíveis com outras normas do sistema de gestão, tá? Então, a ISO 14001, ela conversa muito bem com a 9000, tá? Ela interage muito bem, eu consigo fazer uma gestão das duas normas tranquilamente. Então, a 14001, ela exige maior comprometimento da liderança, né? Então, quais são as principais melhorias, né, no caso dessa 2015? Ela passa a exigir que a gestão ambiental seja mais importante no posicionamento estratégico da empresa, ou seja, a empresa pensar muito mais em questão ambiental, maior comprometimento da liderança. Então, os líderes, os chefes, os encarregados, eles têm um maior comprometimento com essa ação, porque eles que estão ali no dia a dia, na hora a hora lá, na questão de produção. A implementação de iniciativas proativas, né, que visem proteger o meio ambiente contra danos e também a degradação, como, por exemplo, o uso sustentável de recursos e também a mitigação das alterações climáticas. Então, isso é importante, é muito importante nessa revisão da norma. O enfoque no conceito do ciclo de vida, né? Isso, o ciclo de vida é fantástico, né? Então, hoje as empresas, elas, quando vão fazer os seus produtos, elas pensam nesse ciclo de vida, né? Quanto tempo vai durar seu produto, e se ele é descartável, quanto tempo ele se deteriora, entendeu? Então, vamos supor, um exemplo, tem um papel biodegradável. Puta, que legal, então, mas o papel é um problema. O papel até que não é tanto problema, falando em meio ambiente. Em meio ambiente, o meio papel não é nada, o plástico é maior. Então, mas hoje a gente já sabe que tem umas sacolas de plástico biodegradável, ela fica muito tempo, ela começa a se dissolver, assim como outros produtos, né? Então, quando a gente... Oi? Lá no Japão, lá o papel higiênico lá você joga junto com a descarga, porque ele é biodegradável. Já. Exato. Aqui também já pensou nisso. Lá na empresa nós tínhamos isso aí, tá? Mas o custo ele era gigantesco, né? Então, aí o pessoal acabou parando e tal. Mas porque o custo ainda é muito alto, né? Desses caras aí. Seria interessante para todo mundo, porque você não gera esse impacto ambiental. Porque o que acontece? Quando esse papel você joga no banheiro, aí ele vai para o esgoto, tal, entendeu? Depois tem lá a questão de tratamento. Agora, quando você joga, que vai contaminar o solo, entendeu? Então, isso é um problema sério. Agora, o papel biodegradável é bem mais caro. Mas a tendência é que o papel higiênico normal, ele suma, né? E também esses papéis toalha aí, eles sumam o quê? Papel normal, eles viram todos biodegradáveis, entendeu? Então você usou, tá? Então a gente tem alguns produtos, né, que eles começaram a detergente biodegradável, né, porque sabão em pó. Só que o pessoal ainda tem uma conscientização que se não espuma, não limpa. E tá difícil quebrar esse tabu na cabeça do pessoal. O pessoal tem o costume de achar assim, se não faz espuma e não limpa. E isso é o grande problema. A Omo, ela criou uma puta de uma tecnologia, né, no seu sabão em pó e tal, né, gastou uma fortuna, por isso que é uma fortuna o sabão Omo, para se tornar biodegradável. Colocou um monte de coisas e tal, para não contaminar os rios, que você vê aí que, devido ao detergente e também o sabão em pó, o que acontece? Quando ele começa a fazer muita espuma, você for aqui pelo interior de São Paulo, naqueles rios lá, tá só espuma. Então, foi baixada uma lei para diminuir isso, né? Então, em números aceitáveis. Aí a OMA fez isso, só que o pessoal vai, mas não espuma. O pessoal vai comprar um detergente de primeira linha, ele não espuma. Aí o pessoal fica louco, não quer mais, não quer comprar ele, quer comprar um que espuma, que é mais barato, né? Que esses que espumam, o pessoal traz transtornos irreparáveis para o meio ambiente. Mas e aí? Entendeu como que é o problema? O problema é sério, tá? Então, quando a gente fala de ciclo de vida, a galera fica pensando nos aspectos do impacto ambiental, entendeu? Qual que é esse o meu impacto com o meu produto
Ixi, travou tudo aí, pessoal. Travou. 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 Eu aqui até loguei de novo para ver. Eu acho que era minha internet também. Eu também achei aqui. Mas é o do professor lá. É do tio. Deve ser o vento. Porque tá ventando bastante, pode ser o vento. Acho que ele, se bobear, nem percebeu. Sumiu, professor. Deu ruim, hein? Acho que ele caiu. Vixe, o professor acho que sumiu, meu. Foi abduzido. Ai, ai. Foi o vento. O vento desmanchou o cabelo do professor. O professor foi fazer um penteado. Eu vou, daqui a pouco eu já volto. Talvez seja problema com a conexão de internet dele. Mano, essa parada de isso aí, mano, é mó puxado, tem tanta coisa, né, mano? Mas também quando você entra tomando conta dessa parte aí, o seu salário não é padrão, né? Você ganha um pouco mais acima, né? Você entra como gestor mesmo, né? É muita coisa envolvida, filho. Meio ambiente, ixi. Tem Ou que acha tomar que o conta de um técnico monte de de coisa. segurança é só entregar EPI, só essas coisas, vai muito mais que isso. O esquema mesmo, Robson, é fazer logo uma facul depois desse curso aí. Ser engenheiro Então, de depende, segurança. depende para. Então, cara, eu não sei se vale a pena você investir 7 anos de faculdade aí, cara. 5 de faculdade e 2 de pós-graduação. Não sei se vale a pena, não, cara. Depende do ramo que você quer seguir. Se você quer ir para o Mas, lado de Robson, perícia, se você quer lado de auditoria, tem que ver o que você quer. agora uma dúvida, por exemplo, se você, nós estamos formados em técnico de trabalho. Se para mim se eu fazer uma engenharia ou arquitetura, é válido esse curso nosso como pós ou tem que fazer de novo? Não. Tem nada a ver o cu com as calças, não, Flávio. Técnico é técnico, engenheiro é engenheiro. Talvez você, Não, isso eu dependendo sei, da unidade, você Eu- consegue eliminar a matéria, né? Depende muito. Ó,
você entender, eu sei o que é, mas eu estou falando assim, ó, por exemplo, se eu sou formado em arquiteto ou engenheiro Tá. e eu quero ser engenheiro de segurança, você tem que fazer um pós, que é o que o professor está dando aula, o Herbert, né? Ele Isso, está Herbert. dando uma aula. Isso. Uhum. E ainda ele falou que a nossa carga horária é mais elevada que o deles, quem está fazendo o pós. É. Aí a minha dúvida é o quê? Se você é formado em engenheiro, ou eu tenho que fazer a pós de novo, tudo isso que nós já aprendeu, estudou, entendeu? Ou se ele já entra automaticamente. Então, a pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, ele vai passar rapidamente nas NR e tal, entendeu? Ele vai focar mais em laudo, esse tipo de coisa, porque só engenheiro que pode assinar. Então, por isso que ele fala que nunca debata com o técnico, porque o técnico é totalmente operacional, ele que vai para a linha de frente, ele que vai planejar, ele vai executar, ele vai fazer a gestão, né? O engenheiro, cara, infelizmente é aquele lá que faz o laudozinho, assina, tá aqui e acabou. Não, eu sim, eu entendo, mas eu tô querendo dizer assim, o Lars, o Robson, se, por exemplo, você decide, ou eu decide de fazer uma arquitetura ou uma engenharia, e para mim, se eu preciso fazer a pós depois para ser um engenheiro de segurança, ou o nosso curso que nós fizemos, ele entra Não, tem automaticamente que no... fazer. Não, tem que fazer. E se eu não me engano, acho que a arquitetura não entra. Eu não sei. Mas eu acho que a arquitetura não faz parte disso. Acho que é só a parte de engenheiro. Entendi. Eu não tenho certeza. Uhum. Então, Porque eu senão não queria tinha fazer por que o Ricardo fazer, entendeu? O Ricardo, ele é engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho já. Mas ele está fazendo. Ele fez a pós, então, né? Então, Ele ele fez fez a alguma pós aí engenharia para ser engenheiro. mecânica. Tá. E Ele fez sim, a aí engenharia depois. mecânica. E depois fez a pós em engenharia de segurança. Entendi. Entendeu? Os meninos é mais novo que nós, mano. Mais novo que eu. É. Nós não temos muita paciência para estudar, não. Então. E aí, professor, voltou ativa, fião? Oi? Aí queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso que eu falei, das normas. Tranquilo. Tudo em paz, professor. Então, É tá o que bom. nós estamos falando aqui, conversando, que o ISO ele é muito assim, a fundo, né? É muita coisa envolvida, né? Sim. Mas é assim, o que é interessante você entender como gestão, tá? As diretrizes para você avançar, para você não começar do zero. Aliás, mesmo se começar do zero, você tem caminhos, ele te dá a direção para você avançar. Agora imagine, você chega numa empresa, você está no zero. E aí, para onde você vai? Você vai ficar meio atado. É um padrão, né, Hamilton? Entendi. Padrão, né? Criar padrão, né? Então, mas vamos supor, você não tem experiência, você caiu numa empresa e vai cuidar de meio ambiente, você não sabe para que lado dar o tiro, entendeu? Tem um norte, né? Então, quando você tem uma norma, e a norma vai te dar o norte, ela vai o quê? Te direcionar o que você tem que fazer. Então, ela vai explicar, olha, gente, a gestão é assim, você deve fazer isso, os itens são esses, tal, vai ficar muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil para você criar essa gestão, entendeu? Então, é importante, muito importante. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, professor. Obrigado, professor. Tá bom. Galera, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Tamo junto. Amanhã a gente está aí de novo, né? Porque amanhã eu quero mostrar a norma, né? Falar um pouco mais da norma e mostrar esse checklist aí para dar um norte melhor para vocês em questão ambiental, que eu acho que é o que vai pegar bastante também na vida profissional de vocês. Beleza, galera? Beleza, professor. Beleza, professor. Oi, Você pode vai falar. disponibilizar para a gente esse material aí? Hoje eu só vou disponibilizar isso que eu falei. Amanhã eu disponibilizo outro. Para a gente não perder o link, entendeu? Combinado, aí eu falo e eu apresento para vocês. Hoje eu só vou mandar esse que eu vi agora, essa
Da BNT. Aí amanhã eu falo dos outros dois da norma e mais a lista de verificação e eu mando também, aí é tranquilo. Tá bom? Ótimo, professor. Obrigado. Valeu, gente. Então, não tem nenhuma pergunta. Deixa eu primeiro encerrar aqui a sessão para a gravação.